Ontem foi o dia de combate à tuberculose, uma doença que em São Paulo aumentou cerca de 10% entre 2022 e 2023. Infecciosa e transmissível, a tuberculose tem alta letalidade. Cerca de 50% dos casos evoluem para óbito, mas se tratada corretamente, tem 85% de chance de cura. Sobre o diagnóstico, tratamento e particularidades do Brasil que contribuem para o aumento de casos em algumas regiões, eu conversei com o infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda. Tuberculose é uma doença transmitida pelo ar, assim como o Covid. É uma doença que você pode se infectar com a bactéria a qualquer momento da vida e desenvolver posteriormente a doença. Ela apresenta sintomas como tosse, febre, emagrecimento. Ela é muito grave porque, eventualmente, pode levar a óbito. No Brasil, nós tivemos 81 mil casos de tuberculose ano passado e mais de 5 mil óbitos. Eu tenho aqui o dado também que o Brasil é o país das Américas com mais casos notificados. Por que acontece tanto aqui? O Brasil é o maior país, da região da América Latina. E por conta da desigualdade social, nós temos a tuberculose afetando principalmente as populações vulnerabilizadas. Então, aqui no Brasil, a incidência, o número de casos nessa população é maior. A população que mora em comunidades, os privados de liberdade, indígenas, moradores de rua, pessoas vivendo com HIV/AIDS têm maior risco de adquirir a doença. E tem a vacina para a doença, mas a cobertura vacinal ela vem, como outras doenças, cada vez sendo mais baixa. Nós temos uma vacina que se chama BCG, que é ministrada ao recém-nascido, ao nascer, e ela protege para as formas graves, até os 5 anos de idade. Ela não protege para a doença na fase adulta. E como é o tratamento? O tratamento a gente tem disponível no SUS. Esse medicamento, a partir do seu diagnóstico, pode ser retirado em qualquer unidade básica de saúde e ele tem uma duração de 6 meses. No início, a pessoa melhora muito rapidamente, no primeiro mês, mas é importante continuar o tratamento até o final para que a doença não volte. E também tem aqui a informação que o diagnóstico também é uma etapa bem sensível, não? A doença pode ser confundida com outras. Exatamente, Como a doença se apresenta com tosse, perda de peso, febre, ela pode ser confundida com outras doenças infecciosas, por exemplo, Covid, pneumonia, dentre outras doenças. E é importante garantir acesso ao diagnóstico, que é feito através do exame do escarro, principalmente para essas populações vulnerabilizadas. Então, essa é a dificuldade do Brasil, chegar o diagnóstico de tuberculose em todas as comunidades que são mais afetadas. E para a maioria da população seria feito o diagnóstico e o tratamento pelo SUS. Como é esse atendimento? Geralmente, se a pessoa apresentar tosse, febre, perda de peso por mais de 2 semanas, deve procurar uma unidade básica de saúde. Nesse momento, é solicitado um raio-x de tórax, porque a tuberculose acomete mais o pulmão. É solicitado o exame do escarro, aguarda-se esses resultados e se inicia tratamento na unidade básica de saúde. Há a meta de redução de 75% da doença pela OMS até 2030. Pela situação que nós temos hoje, qual é a probabilidade de se chegar a uma redução tão expressiva? O governo federal, na gestão da ministra Anísia, coloca a tuberculose como uma prioridade de governo, tanto no que diz respeito ao tecnológico de novas intervenções, como a vacina, mas também garantindo suporte social para essas populações mais vulnerabilizadas. É necessário, sim, que, além do discurso, o governo federal faça um investimento maciço para levar diagnóstico à população, para levar o tratamento e reduzir a transmissão da doença. Como que a gente pode reduzir essa transmissão? Garantindo o diagnóstico precoce. Se você faz o diagnóstico precoce, você evita a transmissão, já que a doença é transmitida pelo ar, ela pode ser transmitida para as pessoas que moram na mesma residência, mas também durante o uso de transporte público, no trabalho, em qualquer lugar, assim como foi o Covid no passado. E também a gente tem um tratamento que a gente chama tratamento da tuberculose latente, que é como a tuberculose pode permanecer sem sintoma por muito tempo.
alguns grupos podem ser tratados dessa infecção latente, ou seja, a pessoa não tem sintoma nenhum, mas como teve contato com a tuberculose, existe um tratamento específico que é feito por 12 semanas, ou seja, 3 meses. Então, alguns grupos podem receber também esse tratamento, que é uma forma preventiva de evitar a evolução para a doença ativa, a tuberculose ativa.